Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto hoje é um assunto que há muito tempo incomoda a cidade num sentido e, por outro lado, também traz benefícios, porque tem a ver com mão de obra, tem a ver com mercado, tem a ver com oferta de produtos. Incomoda por quê? Porque há a questão da regularização. Estamos falando do comércio de ambulantes na cidade. A polêmica é antiga, porque sempre há o conflito entre o chamado comércio regular e aquele que muitas vezes é considerado irregular pela forma como é exercido. Não só pela forma como é exercido, mas em função também dos produtos que são ofertados ali. Muitas vezes produtos de procedência duvidosa, que coloca-se uma situação que muitas vezes leva, e é isso que nós vamos tratar também essa noite, a questões de saúde pública. Então, nós temos aqui essa noite no nosso estúdio para discutir esse assunto o representante da Executiva Nacional da Unicab, União dos Camelôs Ambulantes e Feirantes do Brasil, Juliano Fripp, o diretor de Promoção Econômica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto Alegre, Luiz Antônio Steglis Costa, o representante da Associação Feira da Rua da Praia, Asferap, Roger Oliveira, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico do Rio Grande do Sul, o Sindióptica, André Roncato. A sua participação nesse programa, como a gente sempre insiste, é fundamental. Você pode participar mandando aí a sua opinião, as suas colocações pelo facebook.com/rdctv digital ou então pelo WhatsApp, pelo número 51, código de área 99 815 99 90. Mande aí a sua opinião que a gente coloca aqui na mesa para que os participantes também possam responder aí as suas indagações. Eu começo direto com a Prefeitura. Hoje, como a Prefeitura trata a questão dos ambulantes em Porto Alegre, no sentido de fazer com que seja preservada aquela possibilidade de trabalho para as pessoas que estão ali, né, tentando se inserir no mercado de uma forma alternativa diante dessa recessão que a gente vive, né, mas também como é que ela administra isso em função dessas situações que eu coloquei no início, que remetem para a questão da irregularidade, dos eventuais riscos. Como é que se concatena aí esse conjunto de fatores? Beleza. Azeredo, boa noite. Boa noite. Juliano, Roger, Roncato, prazer estar aqui com vocês. A questão do ambulante é uma questão bem antiga. E sempre foi polêmica e eu acho que nós vamos continuar, em algum momento ela sempre será polêmica, vai se manter. Nós temos em torno de 1.000 e poucos ambulantes que estão regulares e temos talvez em torno de 3.000 em Porto Alegre que são irregulares. A quantidade de irregulares é uma estimativa porque a gente não, tendo o cadastro de todos, a gente trabalharia diretamente para regularizá-los. Só uma perguntinha, os 1.000 que o senhor está incluindo é os 1.000 do camelódromo? Não inclui eles. Não inclui eles. Nas ruas? Eu estou falando Então nas calçadas mesmo, nas calçadas, circulando pela cidade. Exato. O ano passado, nós tivemos a regularização de quase 400 novos ambulantes que não estavam no nosso cadastro, não estavam regularizados e que passaram a ocupar o espaço público de forma harmônica e com produtos adequados à legislação vigente. O nosso maior problema hoje é a ilegalidade de alguns produtos. Conhecendo a questão dos óculos, a questão de bebidas alcoólicas, de marcas piratas. Isso causa um transtorno. Esses dias passou uma reportagem, eu não sei se foi no Jornal Nacional, mas foi num canal nacional, sobre a corrente que um carregador de celular estava transmitindo, passando, em relação ao vendido pelo fabricante. O correto era 12 volts e aquele estava passando 50. Então isso incendeia, isso pega fogo. Então nós começamos a ter, a partir disso, uma série de produtos que não tem a venda permitida no comércio ambulante, pela ausência de certificação. E aí temos muitas marcas, confecções piratas, enfim, é um mercado assim, bastante complexo. Nós temos 3 possibilidades, ou vamos dizer assim, 3 estilos de comércio ambulante, que é o móvel, o itinerante e o fixo. O móvel, ele é aquele em veículo, onde o ambulante e os seus auxiliares, estacionados em locais autorizados, eles desenvolvem as atividades. O itinerante é aquele que a gente vê antigamente, que o pessoal anda com o produto junto ao corpo. Aí pode ser alguns tipos de confecção, cintos, carteiras, o picolé, a água que anda no carrinho, que não para, que anda junto, é itinerante.
E tem o ponto fixo. O ponto fixo se aplica mais a bancas de jornal, sapatarias, chaveiros. E quando coloca o tabuleiro e expõe os produtos, é fixo? Quando expõe o tabuleiro, não. Não existe essa modalidade de expor tabuleiro. Seria uma quarta modalidade? Seria uma então? quarta, mas que não existe porque normalmente esse tabuleiro, ele não tem o produto autorizado. Não é um formato autorizado. Porque ali, instalar um tabuleiro, ele se tornou uma atividade fixa. Sim. E não tem mais, não ambula mais. Há algumas exceções, por exemplo, cachorro quente, que precisa, pela refrigeração, tem que estar ligado numa luz, numa energia elétrica, um churro. Então esses eles têm pontos de referência no qual eles ficam. Mas tem que guardar o equipamento depois, final do tempo, do dia tem que guardar. E tem horários de atividade. Não adianta tu teres um cachorro quente ou um churrasquinho, que eu me lembro agora de cabeça. O churrasquinho é das 6 da tarde, nos locais autorizados, até meia-noite. E é esse o horário. O horário diferente não existe. Então, cada produto tem uma regra, tem um jeito de ser e tem um jeito de disponibilizar aquele produto para a comunidade. Uma outra coisa que é muito complicada é a venda de bebida alcoólica. Não é permitido no comércio ambulante. Não existe a venda de bebida fracionada. Hoje, eu acho que os itens que nós mais apreendemos em ações de fiscalização são produtos irregulares. Cervejas, bebidas alcoólicas, óculos de sol e de grau e confecções com marcas piratas. Eu queria perguntar para o Juliano, então, que é o representante da Executiva Nacional, né, dos camelôs, ambulantes e feirantes do Brasil. Como é que vocês administram isso? Quer dizer, é muita gente querendo e precisando trabalhar, precisando também se adaptar às regras do município, mas nem sempre, por vários motivos, podendo fazer essa adaptação, acaba indo ali, ela louca mesmo, trabalhar do jeito que dá. Então isso, obviamente, gera os conflitos com o poder público, eventualmente até com outros, né, ambulantes que estão numa situação diferenciada ali. Então, enfim, como é que vocês lidam com isso, já que é tantos perfis diferentes de gente trabalhando ali na rua? Boa noite a todos, boa noite quem está assistindo. Antes de eu entrar nesse tópico, eu queria aqui elencar e valorizar que também a gente representa uma entidade internacional, que é a StreetNet Internacional, ao qual a Unicab faz parte, é filiada a essa entidade. StreetNet, rede das ruas. Exatamente. Inclusive agora nós vamos ter um congresso no Quirguistão, lá no Paquistão, divisa com o Paquistão. E essa entidade na qual a Unicab faz parte, na qual a Asferab faz parte, essa entidade tem ajudado muito na questão da formação, na questão das pessoas irem se adequando da forma mais possível e passível em conjunto em negociação com o município. Só que é difícil tu conseguir chegar a um acordo com o município quando o município não enxerga um camelô, um ambulante ou um feirante como um trabalhador. Enxerga o feirante, um camelô e um ambulante como uma pessoa que é marginal, que tem que ser tratada como uma pessoa que não faz parte da cidade. Então, aí já começam os conflitos. A gente já começa a conflitar aí. Eu vou citar aqui, por exemplo, conflitos que aconteceram para a gente tentar chegar a um denominador comum, chegar a um acordo. Foi lá em 2000, começou em 2004, 2005, com a questão do camelódromo, Azeredo. Foi por isso que eu perguntei agora sobre a questão do camelódromo. Que camelódromo a ideia inicial era de que fosse tirada 800 camelôs na época, para dentro de um espaço, um camelódromo, e esse espaço fosse administrado pela prefeitura, esse espaço fosse administrado pelos camelôs, esse espaço fosse feito, claro que o Luiz Antônio não fez parte desse processo nesses anos, mas isso foi a prefeitura, que é a prefeitura onde o Luiz Antônio trabalha hoje em dia, um diretor da SMIC, e tudo que foi combinado naquela época, Zeredo, tudo que foi acordado não foi posto em prática. Por exemplo, eu faço questão de citar isso para nós chegar nesse momento que nós estamos agora. Por exemplo, um sorteio universal naquele camelódromo não houve. Por exemplo,
os valores a serem cobrados dentro daquele camelódromo, que era para ser administrado pela prefeitura como taxa, não houve hoje, aquele empreendimento foi entregue para a iniciativa privada, aí que entra a prefeitura atual, mesmo não sendo parte do processo antigo. Foi feito uma PPP, né? Não é bem isso, não é uma PPP, é uma coisa meio estranha, que era para ser PPP, que não foi, que é um... Bom, o camelódromo, na verdade, começou mal porque foi um engodo. Puxou muita gente para dentro daquele espaço, inclusive eu fui enganado, o Roger foi enganado e muitos outros que trabalhavam na Feira Rua da Praia, que eu trabalho na Rua da Praia, comecei a trabalhar em 90 com camelô ambulante lá na Rua da Praia. Criei uma associação, ela existe até hoje, e aqueles camelôs, tanto da Rua da Praia, como da Praça 15, como da rodoviária e tantos outros, 800 camelôs, foram enganados nesse processo. E hoje o preço que se paga lá dentro daquele espaço está mais caro que tu alugar uma loja na rua. Hoje o preço lá está em torno de 400, 500 reais um condomínio mensal, e em torno de 180, 230, 430, depende do tamanho da banca, por semana. Mas, Juliano, aquele espaço teria solucionado? Eu lembro que naquele período Porto Alegre foi uma referência. Era uma capital que não tinha produtos na rua comercializados. Então aquele movimento, eu lembro na época, o nosso vereador, o Denir Sequim, que era o secretário da SMIC na época, e do governo Fogaça, e ele esteve à frente e conseguiu, né, unificar os esforços, e todos foram para dentro do camelódromo. Então, Porto Alegre se tornou uma referência que não tinha mais ambulantes na rua, e então pelo que eu estou entendendo, era só corrigir aquilo que podia ter dado certo. Ali o primeiro presidente... Hoje o pessoal do camelódromo se sente prejudicado pelo comércio de rua. Exato. Porque eles estão num espaço... Eles pagam muito caro. E o que está na rua tem um espaço... Né, tá mais em contato com o consumidor. Ali, na verdade, o que aconteceu, eu fui o primeiro presidente eleito do camelódromo, lá em 2009. O que houve foi tudo isso, foi um engodo. Porque se tivesse sido feito conforme nós tínhamos combinado durante anos, que aquilo começou em 2005, foi progredindo para chegar em 2009, na inauguração em fevereiro de 2009. E, por exemplo, a questão do sorteio universal ali foi dado privilégio para alguns grupos de camelôs que pegaram os menores espaços. As taxas que eram para ser cobrada pela prefeitura foi entregue para a iniciativa privada, que já começou cobrando horrores. E tantas outras coisas. Se tivesse sido feito conforme a gente combinou no início, com certeza, aqueles camelôs que entraram, os 800 que entraram, não estariam na rua, porque muitos daqueles, vou dizer 80% daqueles camelôs, aqueles dos 800... estão na rua. Porque eles não conseguem. Não morreram, estão na rua, né? Porque eles não conseguem, não conseguiram e não vão conseguir. E esse não consegue manter por causa do custo. Passou dezembro. É um pouco conflitante. Eu queria, para mim poder chegar na pergunta do Azeredo. Ok. Daqueles 800, se tiver 200 é muito lá dentro. O que aconteceu com os outros 600? Voltaram para a rua. Porque não conseguiram resistir lá à cobrança. Agora em janeiro foi uma debandada. E aí outros estão entrando, outros camelôs estão entrando naqueles espaços que estão saindo. E aqueles que estão entrando agora, assim como já aconteceu o ano passado, vão acabar saindo porque não conseguem se manter lá dentro. O que acontece? A gente não quer roubar. A gente não quer fazer nada que seja fora do comum para o cidadão. O que a gente faz? Nós vamos para a rua trabalhar. Porque não tem emprego. A taxa de desemprego no Brasil está mais de 14 milhões de pessoas. E ainda que estão usando como estatística, para não ser maior ainda a quantidade de desemprego, como estatística os camelôs. O governo passado usou como estatística de emprego informal camelôs. Então, e não existe uma política, é isso que a gente vê, não existe uma política da prefeitura, e eu quero aqui discordar do Luiz Antônio, desculpa, meu camarada Luiz Antônio, a gente tentou aí progredir com algumas coisas, discordar porque... E andamos em algumas coisas? Andamos, mas paramos na hora de atravessar a ponte, caiu a ponte. Então não existe uma política para atender os camelôs. Porto Alegre está atrasado porque essa união dos camelôs, ela tem... todas as cidades sedes da Copa, que foi em 2014, foi por isso que foi criada essa Unicab, e a StreetNet foi criada em 2010, na África do Sul, em função das Copas do Mundo. Porque quando existia a Copa do Mundo, a primeira coisa que se fazia era retirar o lixo.
As prefeituras, os governos, o lixo, quem era o camelô e o ambulante. Sim. Tira do lado dos estádios, da frente dos estádios, do centro da cidade, Porto Alegre foi igual. Rio de Janeiro foi igual. Então a gente criou essa união dos camelôs e ambulantes do Brasil para poder tentar manter as pessoas no seu trabalho. Conseguimos em alguns lugares, mas Porto Alegre está muito atrasado. Então tá, então vamos ver o que Porto Alegre tem a dizer. Então, onde é que a coisa Vamos entrar um pouco, porque diz que toda a história tem 3 versões, né? A de um lado, a do outro e a verdadeira. E aqui não vai... Onde é que está a verdadeira? Porque o meu lado e o teu lado. Onde é que está a verdadeira? Eu te ouvi. Vamos ver. Vamos ver se ela aparece aqui agora, então. Vamos ver. Uma das coisas que foi comentado, por exemplo, a questão de feiras e... As feiras que não tem apoio, não tem nada. Eu estou aqui com alguns números que podem ser interessantes. Nós temos 39 feiras modelo em Porto Alegre, temos 7 Mercadão do Produtor, temos perdi o número aqui. 7 feiras em áreas públicas de produtos agroecológicos, que atendem 356 famílias, ou seja, feira nós temos pra caramba. Temos bastante feiras, todas elas regularizadas com alvará, com tudo, e todo o ingresso numa feira se dá por edital de licitação. Não existe apadrinhamento. Eu não posso supor que tenha havido qualquer descumprimento de lei quando o camelódromo foi feito, mas todo o ingresso em qualquer coisa pública se dá mediante um edital de chamamento público, até para alguém que vai vender crochê no Brick da Redenção. Só entra por edital. E ali ele passa por um processo competitivo com os seus pares e obtém uma nota mínima. O camelódromo Pop Center, eu não participei da época da construção, eu tenho muito mais informações da época do que fatos vividos, mas ele é uma PPP e existe um tempo de concessão em troca do investimento da construção. Sempre em 800, como qualquer rua da cidade, de qualquer cidade, tem gente que vende mais, tem gente que vende menos, tem uma rua que tem mais gente, tem uma rua que tem menos gente. O camelódromo não é diferente disto. O camelódromo da Restinga, o pessoal está lá e está feliz também. Esse foi o modelo da Restinga, que era para ser feito no centro de Porto Alegre, que foi feito na Restinga e está dando certo. Onde a prefeitura Já tem um modelo aí, uma referência. Só um pouquinho, seu Juliano, só um pouquinho. Não, é porque nós temos 800 ambulantes dentro do camelódromo hoje. E claro que tem gente que sai, tem gente pedindo para entrar, e de época em época é publicado no edital, agora está por ser publicado no edital, que vai abrir novo concurso, novas inscrições para o camelódromo. Espera, né? É isso que vai se fazer. Já está sendo feito. Isso já foi feito e é feito com regularidade. O pessoal entra, não existe pagamento de taxa, não é um edital em que não é leilão da banca, o pessoal se inscreve e participa de um sorteio. Um sorteio entre todos iguais. Não existe privilégio nenhum. E eu posso dizer que desde que eu estou na prefeitura já participei de 2 deles e assim são, da mesma forma que um ambulante, um artesão que quer participar de uma feira, quer participar de um movimento comercial destes, ele também passa por editais. Eu também participei dos processos seletivos, onde ele concorre com os seus. Vai entrar o artesanato mais bonito, vai entrar o antiquário que oferece produtos mais bonitos. Mas eu não diria que esse é o problema. A coisa é bem simples. Nós temos lugar para mais de 4.000 ambulantes em Porto Alegre. Não há problema. Só que, como todas as cidades, Porto Alegre tem um centro. E ninguém quer ficar fora do centro. Se não existe uma política que regulamenta, que regula isto, nós teremos dos 4.500, vamos dizer assim, 5.000, 4.500, 5.000 ambulantes, nós teremos 90% deles na Rua da Praia. Não cabe, não passa nenhum carro de socorro lá. Então, todas as cidades têm que ter um planejamento, têm que ter um regramento, têm que ter uma regulamentação para que isso seja distribuído
de forma equilibrada. Luiz Antônio, me permite te interromper, Claro. e é uma interrupção puramente técnica, por quê? Porque a gente está chegando no final desse bloco aqui e eu não quero perder o raciocínio que está colocando, até porque as pessoas precisam entender esse processo, né? Até porque depois possamos fazer aí a contraposição. Então a gente vai dar uma seguradinha, só para fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Seguidinha. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite estamos discutindo a polêmica, sempre controversa convivência entre os camelôs, ambulantes, enfim, o comércio regular e as relações com o poder público que tenta regular tudo isso, inclusive a necessidade que as pessoas têm de trabalhar, mas trabalhar também dentro das regras e atender a população naquilo que são as necessidades que ela tem, principalmente nesses períodos de crise. No último bloco, no primeiro bloco, aliás, nós estávamos falando sobre como a prefeitura faz o zoneamento, digamos assim, da cidade para poder estabelecer essa demanda aí que deve ser crescente, né, de pessoal querendo trabalhar por conta. Ela é crescente, sim. Então, como é que se faz para concatenar? Com tanta gente querendo trabalhar, mas tem que trabalhar dentro de certos parâmetros aí para a coisa não virar bagunça e tal. Como é que é para administrar isso, onde normalmente os ânimos até se acirram, né? Existe uma restrição no que se chama quadrilátero central, até pela saturação. Mas todas as quadras, com pouquíssimas exceções, quando digo exceção é na frente de um hospital, é na frente de um presídio, são situações pontuais, cabem pelo menos 4 ambulantes. Então, se nós pegarmos cada quadra com 4, um quarteirão, são 16, pelo menos 16, que são possíveis. O problema não é o ambulante. O problema, normalmente, é o produto que acaba tendo o ingresso irregular, o ingresso ilegal no país e, por isso, preços bem inferiores, compatíveis com a qualidade do que é apresentado, e não é possível aceitar. Tu não pode aceitar produto que não tem certificação nenhuma. Esses tempos tinha um monte de crianças se queixando, uma instituição chegou e trouxe a informação, de usar aquelas maquiagens infantis. E irritação, foi todo mundo para o hospital, claro, por alergia. Sim. De produto que não tem uma regulamentação, um selo do Inmetro. Então, nós não podemos permitir o produto irregular, o produto pirata, o produto objeto de um descaminho e do contrabando. Nós não podemos permitir, o poder público não pode permitir. Por isso que eu queria trazer para a conversa agora, então, o Roger, né, que representa a Associação Feira Rua da Praia, ali que a gente vê realmente, né, um comércio muito extenso ali, ao longo daquelas 2, 3 quadras ali, sim, e com muito produto desse Só um tipo que parênteses, está funcionando. Aquilo ali faz tempo que não tem mais, esse comércio aí na Rua da Praia. Não tem, então me desatualizei então. Mas desatualizado. Minha tenda então. Faz tempo que eu não no centro, eu moro em Guaíba, né? Boa noite a todos. Mas de fato, ok, vamos tirar do quadrilátero da Rua da Praia e tal, mas de fato a gente encontra por vários pontos da cidade ainda esses produtos de qualidade duvidosa, né? Como é que o ambulante, na hora em que ele decide como ele vai trabalhar, como é que ele lida com isso? Sabendo que ele pode ser pressionado pela prefeitura, sim, punido, reclamado, enfim, ele sabe que ele está correndo um risco ali. Sim. Como é que ele lida com essa realidade? Só para contar um pouco da minha história, né? Eu nasci na rua praticamente, né? Meus pais só de Rua da Praia, ele tem no mínimo de 25 a 30 anos. Então, tipo assim, eu não sou uma pessoa que chegou ontem, eu caio aqui de paraquedas, né? Então, acho assim, ó, que o povo da rua, as pessoas não valorizam, né? Hoje a gente é tratado como lixo na sociedade, na verdade, né? O camelô hoje ele é visto como um estouro, tipo assim, ó, quando eu quero comprar uma mercadoria, eu vou lá no camelô e compro. Mas aí quando eu quero passar, não, porque o camelô tá estorvando a rua. Tipo, as pessoas gostam de comprar de camelô. Mas, da mesma forma que a sociedade gosta de comprar barato, ela vê tudo como um estorvo, né? E hoje em dia, vamos supor, eu me sinto assim meio que escanteado pela prefeitura. Porque a prefeitura hoje ela não dá um suporte, né? Porque ela poderia auxiliar mais. Vamos supor, não pode trabalhar hoje irregular. Não, tipo assim, eu tenho armazenado um tipo de produto que eu sei que é irregular, beleza? Então, tipo assim, eu pego esse produto, eu vou ter que vender ele. Se eu não tenho outro capital de giro, trabalhando... Mas só uma dúvida, sabendo que é irregular. Sim, tipo assim, hoje eu tenho, vamos supor, eu compro a mercadoria, correto? Irregular. Não, eu não sei se é irregular ou não, tá? Também eu entendi que tu tinha Quando tu vai comprar para vender, isso, tu não sabe se é irregular. Sim, porque eu compro o quê? Eu compro do atacado, eu compro do fornecedor de São Paulo. Eu não sei se ele é irregular ou não. Eu não sei se ele pagou imposto ou não.
entendeu? Mas tu sabe quais são os produtos que são permitidos comercializar? Não, tu não tá entendendo onde eu quero chegar. Tô dizendo que eu tô comprando, que nem eu vou comprar esse celular, tá? Eu emito uma nota, compro pela internet, tá? Eu faço um pedido. Eu vou saber se o cara pagou imposto ou não. Entendeu? Eu retenho esse produto e vou pra rua vender. Dessa forma, entendeu? Assim como a gente compra de atacados. A gente vai lá, a gente compra e paga em espécie. Ou paga no cartão, entendeu? Então a gente não sabe qual é a procedência do produto. E a prefeitura não, ela quer saber de onde é que eu venho, de onde é que está saindo esse produto. Então eu acho assim que, antes de julgar o vendedor, eu acho que tem que ter uma procedência também da pessoa que fornece, né? Eu não fabrico nada, eu só vou lá e vendo. Eu compro aqui e vendo ali. Simples assim. O camelô, ele vem desde lá da época de Jesus. Então eu acho assim, ó, que camelô é uma coisa histórica e as pessoas desdenham isso e acabam esquecendo que camelô sempre existiu no mundo todo e nunca vai acabar. Eu vou te dizer assim que a cidade precisa do mercado informal, porque se não tiver gente para vender barato, as pessoas vão fazer o quê? Eu lembro, ouvindo o Roger, no início desse governo do prefeito Marquesan, o então secretário Ricardo Gomes entrou em contato com as entidades patronais, o Sindilós Porto Alegre, nós do Sindiótica, entre outras, e junto também com o nosso braço operacional do Sistema FEComércio, que é o SENAC na qualificação profissional, e foi feita a feira de feira de oportunidades, não sei se o Luiz é dessa época, onde se colocou vários cursos à disposição para qualificação e também inclusão dessas pessoas que buscassem a qualificação no mercado formal. Para nossa frustração, Azeredo, baixíssima adesão nos primeiros dias e depois assim, ó, ninguém continuou, ninguém teve estímulo de continuar buscando a qualificação com a atenção nossa, né, de buscar a inclusão para essas pessoas e isso nos frustrou, porque o nosso movimento era exatamente, vamos trazer essa pessoa para o mercado formal, né, para o mercado legal. Mas sabe qual é o grande foco, qual é o grande problema hoje? Hoje a gente tem pessoas muito velhas, a gente tem pessoas idosas já, que estão na rua se sujeitando a perder mercadoria, a ser espancado na rua, porque a gente é coibido pela Brigada Militar, a gente é coibido pela Guarda Municipal e inclusive pelos cidadãos da SMIC também, que eles já chegam te agredindo. Tipo assim, em vez dele recolher a tua mercadoria, não, ele já chega te puxando, te empurrando. Ele não tem uma mínima educação. Pô, tu já tá frustrado ali porque tu tá perdendo tua mercadoria e tu ainda é agredido? Eu acho que isso aí, acho que deveria ser visto, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui e te esculachar, mas para te ajudar, nada. Então é muito fácil tu me criticar, porque tu tá fazendo isso errado. Mas Roger, antes de me corrigir, me ajuda a melhorar. Roger, e nessa feira de oportunidades? Eu só queria fazer uma pergunta aqui, é que tem muitas pessoas velhas. Preciso fazer uma parte aqui. E as pessoas jovens? As pessoas jovens é a minoria. Tá, mas e por que essas pessoas não se interessaram de buscar uma qualificação e uma oportunidade de trabalho? A mesma coisa que as pessoas não se inscrevem para buscar o ensino médio, para as pessoas não pegar um técnico, é a mesma coisa. Técnico. Agora, eu não esqueço também, Azeredo, numa oportunidade que nós tivemos uma audiência pública em Novo Hamburgo, onde um imigrante, ele deu o depoimento dele, isso está gravado, está registrado lá, que o emprego formal não atendia a necessidade financeira dele. Então, as pessoas sabem que quando uma empresa contrata um trabalhador por 1.000, ele custa, devido aos impostos e tudo mais, ele custa 2,2. Sim. Tá? Só que isso tudo são conquistas trabalhistas do trabalho legal. Agora, esse imigrante disse, eu não estou preocupado com aposentadoria nem nada, eu quero dinheiro no meu bolso. Só que ele não quer sair da rua, porque na rua ele ganha muito mais do que um emprego formal, uma pessoa que trabalha 8 horas, que cumpre a sua jornada de trabalho, que a parte dos impostos que essa pessoa movimenta, né, desse emprego formal, vai para mais um aluno na sala de aula, para mais um leito no hospital, para mais
toda uma estrutura legal que ela acaba fragilizado, e o Juliano ainda mencionou a questão da quantidade, do período de desemprego, a crise de desemprego, mas o comércio informal, onde a pessoa compra e revende e não produz para a máquina pública, para a cadeia produtiva, ele está contribuindo para fechar empresas que acabam não tendo como competir. Eu sou do setor de óticas, tem muitas óticas que estão fechando. Tu está completamente equivocado na situação. E daí esse trabalhador legal que tem a sua família, que ele acaba perdendo uma oportunidade de emprego que ele está registrado porque a empresa não conseguiu reagir perante que ele também sofre a crise, que ele também paga um aluguel alto e ele às vezes está na frente do estabelecimento dele. Eu só queria fazer uma partezinha aqui antes. Só para não perder o Juliano, por favor. André, duas questões. A primeira, quando tu falou, e depois tu pode me responder, depois eu vou dar a oportunidade. Essa feira de oportunidade, eu meio que acompanhei, e a pergunta que eu faço, e mais ou menos eu sei a resposta: quantos empregos foi arrumado para as pessoas que fizeram esses cursos? Nenhum fez o curso. Exato. Não, teve gente que foi. Mas pouquíssimo. Mas teve na área de garçom, na área de cozinha. Pouquíssimos. Mas os que deram continuidade. Nessa questão agora que tu levantou sobre a questão da formalização. Eu quero dizer uma coisa, e o Luiz Antônio sabe, a Zerê também sabe, o Roger, tu também sabe. Eu fabrico roupa. Eu confecciono minha roupa. Por trás, não formalizado, mas existe uma costureira, existe um serigrafista, existe uma pessoa que faz bordado. Por trás de cada pessoa, inclusive de mim, e atrás de cada costureira existe a pessoa que pega o ônibus, a pessoa que dá emprego para o cobrador do ônibus, para o motorista do ônibus, para o garçom, para o restaurante, porque essas pessoas elas andam de ônibus, elas comem em restaurante, elas consomem luz, elas consomem água, elas pagam aluguel, mesmo que não seja formal, elas têm tudo isso, e tanto eu vou repetir o que eu disse antes, foi feito, o informal entrou na estatística de emprego do governo federal. Porque quem está mantendo a economia hoje, aqui no Brasil e no mundo, viu, Azereda? A gente tem notícias, porque essa entidade, ela representa todos os países da América Latina, que tem representantes. Quem está conseguindo manter, principalmente aqui na América do Sul, na América Central, são os ambulantes e os camelôs, que estão indo para a rua, trabalhando, não roubando, trabalhando e sustentando família, sustentando atacadista, que vende a capa de celular, que não é proibida. O atacadista vende, lá tem 5, 6 empregados que trabalham com ele, ali gera emprego, o Roger vai lá, eu vou lá, compro, vendo na rua e estou gerando emprego. Então, nós temos que trabalhar com a verdade, como diz o Luiz Antônio. Informal não representa não fazer riqueza no país. Pelo contrário, gera muita riqueza nesse país. Vamos lá, Juliano. Eu acho que é importante uma colocação que o Roger fez antes, eu me preocupei muito, até porque é uma inverdade. Não existe agressão. Não existe agressão. Eventualmente existe reação. E nós temos tido casos bastante sérios em que os nossos fiscais, em média, eles vão 4 a 5 vezes por ano ao pronto-socorro para fazer curativo, fazer exame de corpo de delito. E isso é uma constante. Nós já fizemos operações hoje, junto com brigada, com guarda municipal, para que o efetivo seja tão grande que iniba qualquer tipo de reação. Porque nós não queremos agredir, o objetivo não é a pessoa, nós queremos coibir aquele comércio que está de forma irregular e proteger todo o ambulante e o localizado que estão regulares. Esse é o princípio da coisa. Essa é a teoria, né? Porque não, essa é a prática porque eu vou para a rua junto. Essa é a prática porque eu vou para a rua junto com eles. Não em todas as operações. Todas não. Eu vou numa boa quantidade e tu já me viu nelas. Nenhuma. Bom, talvez não tenhamos nos encontrado, mas várias. Mas uma questão que eu queria colocar aqui, nós estamos falando do comércio ambulante, mas tudo isso se aplica a mesma compreensão legal se aplica ao comércio formal, localizado. O ambulante também é formal. Certo. É ao comércio localizado. Nós separamos em ambulante e localizado.
No comércio, eu só vou dar alguns números aqui que eu acho que fica interessante. No ano de 2018, nós tivemos 5.700 ações de fiscalização em comércio formal. Tivemos 42 interdições efetivadas. Esse ano nós temos alguma coisa, tipo, acho que umas 6 ou 7 já, principalmente na Cidade Baixa. Principalmente por ausência de PPCI, na qual nós estamos trabalhando com os bombeiros e eles identificam o eminente risco. Na questão de ambulantes, bom, nessas fiscalizações foram emitidas 1.200 autos de infração. 1.200. Na questão do comércio ambulante, foram 330 autos de infração emitidos e 762 autos de apreensão. A infração, o auto de infração, é aquele que está autorizado, mas irregular naquele momento. Ele está com o produto errado, ou venceu o curso de boas práticas em segurança e higiene alimentar, tem alguma coisa que está vencido. Ele não é retirado, ele abre-se para... Todos os casos abrem-se prazos para defesa, o que está na Constituição é respeitado. E nós tivemos 129 mil produtos, quase 130 mil produtos apreendidos nos últimos 12 meses. Aliás, contando fevereiro, vai a 142 mil itens. Isso é extremamente elevado. Basicamente, até aqui, deixa eu pegar aqui, ó, nós estamos fazendo porque esses produtos não podem nem ir para... Se é uma roupa, tu pode dar para as crianças que são assistidas pela FASC. Se hortaliças, tu pode dar para uma instituição. Agora, produtos piratas, produtos irregulares, sem origem, eles têm que ser destruídos. E aí vai para reciclagem. Nós, semana passada, retrasada, foram destruídos quase 30 mil maços de cigarro. Nós nem falamos de cigarro aqui. Distribuído? Destruído. Destruído. Eu falei distribuído? Ele falou distribuído. Então eu falei errado. De vez em quando. É que essa hora eu já estou meio dormindo, então a gente fala errado. Não, foram destruídos quase 30 mil carteiros de cigarro que são contrabandeados do Paraguai. Perfeito. É um absurdo. A questão dos 2 ou 3 meses atrás, a polícia prendeu algum pessoal e fechou uma fábrica em Rio Grande que falsificava cigarro do Paraguai. Eu nunca tinha visto isso, falsificar cigarro do Paraguai. No próprio Paraguai eles falsificam os cigarros que são feitos lá também. Lá tem isso também. Mas eu nunca tinha... essa semana agora... E nós fechamos uma das maiores fábricas da Souza Cruz, em Cachoeirinha, com mais de 300 empregos direto, porque não consegue concorrer. Hoje, mais de 50% do mercado de consumo de cigarro está no cigarro contrabandeado. Mas então, eu só colocar... 4,5 toneladas de bebida alcoólica foram destruídas semana passada também. 4,5 toneladas. Nós fizemos um trabalho muito grande com o 9º Batalhão da Brigada Militar na região central da cidade. Voluntários, Largo Grêmio Pérez, Andradas, todo ali aquela região do quadrilátero. É óbvio que a gente não zerou ainda. E zerar é uma questão muito complexa. Zeramos, quando eu falo zerar, sempre eu estou me referindo ao irregular. Tudo que for regular, ele será protegido. Nós estaremos destruindo 70 mil itens. Mas com essa limpeza toda, o termo totalmente incorreto, com essa retirada de produtos irregulares da área central, o 9º Batalhão, nas medições dele, da Brigada, diminuiu 70% em alguns meses o furto de automóvel, diminuiu 40% o assalto pedestre. Isso tem. E eu não estou dizendo... E não estou colocando a culpa no ambulante. Mas aí absolutamente. Tu acabou de dizer, calma, que eu vou falar, eu vou explicar. Eu vou explicar, Juliano. Juliano, vamos entender qual é a relação. Vamos entender. Dizer que o cabeludo tá ligado. Disse e afirmo, agora me deixa explicar o que eu estou afirmando. Atrás do ambulante se escondiam N ladrões. Pegar na Rua da Praia não, na Voluntários, chegava, tu contava eles escoradinho ali atrás, que naquele movimento, naquela muvuca, eles se protegiam, não era o ambulante. Mas o ambulante
com a irregularidade espalhada pela rua, criava a condição para que o outro se escondesse. E se aproveitasse da população. Se aproveitasse. Do movimento. O tráfico se escondia atrás do ambulante que estava ali vendendo a sua coisa. Eu não estou dizendo que o ambulante era o vendedor da droga. Mas aí, em vez não de- era vendedor. mas aí, em vez de Mas- tirar, Luiz Antônio, mas assim, ó, desculpa, retirou- em vez de tá tirar cheio, o estava ambulante, cheio. retira o Não, traficante, o rolador de carro, exatamente. não o ambulante. Porque Os ele dois tá, estão irregulares, os dois saíram. Nós vamos chegar ali. Nós Os vamos dois chegar ali. saíram, os dois estão irregulares. Nós temos facções. Hoje já não mais, mas dizem que tu conseguia comprar arma no centro, tu compra droga, tu compra o que tu quiser. Mas não só no centro, em qualquer lugar. Pode ser, mas nós estamos falando do centro. E isso nós estamos diminuindo. E o comércio que vai ficar no centro é o comércio regular. E tem como regularizar, talvez não no local que desejem, mas tem como regularizar todos os ambulantes de Porto Alegre. Isto é possível, isto é permitido. Tá, mas na Se frente me de permite, presídio, eu na quero- frente de... Fica à vontade. Em locais Sim, em mas que tu vai ocorra deixar a num venda. lugar onde, tipo assim, ó, não vai passar tu vai vender pra quem? Tipo assim, ó, tu vai trabalhar pro vento. Não faz sentido, né? Eu acho assim... Nós temos ambulantes, se tu pegar do Belém Velho, do Belém Novo, na Restinga, tem em todos os lugares. Tá, mas é que tem que criar assim, ó, que o camelô, ele não é só uma pessoa. Tu tem mercadoria pra carregar, e aí tu vai carregar no ônibus, daí tu vai estar transportando, tu vai usar o coletivo como um meio de transporte. Então, quer dizer, tu vai criar um problema... Tu já tá focado em algum tipo de Não. produto. Não, mas eu tô te falando assim, ó, o que tu vai gerar, entendeu? Tipo assim, ó, tu vai tirar o camelô do centro, mas só que... Aqui, ó, eu tenho fotos aqui do pessoal indo abastecer os vendedores de óculos contrabandeados da China. Pois é, então, já que nós colocamos, nós eu já estamos ia- tangenciando a questão crime, eu queria tentar fazer com que vocês todos aqui podem dar a contribuição para a gente esclarecer para a população. A gente cansa de ouvir que por trás da distribuição desses produtos há quadrilhas, há grupos criminosos, enfim, que tem a ver com o contrabando, com a forma como se distribui esse material, que dizem inclusive que as pessoas que trabalham vendendo ali, mesmo sendo regulares, mas que acabam se vinculando com esses grupos, ficam ali numa dependência desse fornecimento, e isso gera lá conflitos, algum perigo, enfim. Eu queria que vocês me explicassem isso. De onde é que vem esse produto com tamanha quantidade? Porque a gente sabe que há lugares no centro de Porto Alegre que são estoques, que eventualmente a polícia vai lá, estoura e tal. Mas como é que se dá essa relação, esse fornecimento, inclusive para os imigrantes que tu mencionaste, os imigrantes, os africanos principalmente, né? Trabalham basicamente com esse material de fora. Perfeito. Primeiro assim, Azeredo, o óculos, nós somos do Sindiótica, então o produto óculos. O produto óculos é um produto de saúde, né? Então, tanto o óculos de proteção solar como o óculos de correção são produtos vinculados diretamente à saúde. Esse produto chega no Brasil a menos de R$1. Esse produto é feito de lixo reciclável. Esse produto não passa por normas técnicas que vão trazer resultado e consequências à saúde. A medicina afirma isso, pesquisas afirmam que a radiação tem efeitos cumulativos e irreversíveis da visão. Então, as pessoas que usam aquelas lentes, tu pega um modelo, é uma réplica de um produto legal, é uma cópia de um produto legal, feito com um material que, em caso de calor, ele vai derreter no rosto da pessoa, em caso de um acidente, ele vai se fracionar em lanças contra os olhos, contra a pessoa que estiver usando esse produto, e nós vemos isso reconhecendo todo o trabalho que o Luiz Antônio, que a equipe deles vem fazendo, mas assim, ó, é um produto que entra com um valor tão pequeno. Então, a perda desse produto, quando um fiscal vai ali e apreende uma bandeja daquela, ele vai no distribuidor, ele se reabastece, e aquilo é um lucro tão grande que justifica a perda. Basta vender 2 óculos e Ele recupera uma bandeja. Não, Só que isso, só que assim, ó, nós Tá R$7. vamos contextualizar a questão do ambulante
com o produto que ele está comercializando. Nós estamos falando de saúde. Não, sim, eu sei. Né? Então, assim, ó, tá, eu quero trabalhar e tudo mais, mas como é que eu vou comprar, como é que eu vou pegar um produto para revender se eu sei que esse produto vai trazer danos à saúde das pessoas? Pô, então eu estou sendo cúmplice com uma estrutura do mal, eu estou me favorecendo da ignorância das pessoas para eu lucrar. Então, assim, ó, o debate sobre os espaços do centro da cidade, a comercialização, não envolve saúde. A gente não pode permitir que saúde seja banalizado. Porque assim, ó, tem as nossas crianças, vocês falaram de pessoas de idade que estão buscando oportunidade de trabalho, essas pessoas vão ter lesões, vão ter danos à sua saúde, que depois como é que fica essa mesma pessoa? Então, o produto óculos é um produto diferenciado. Como o Luiz Antônio falou, que se aprendeu uma fábrica de cigarros em Rio Grande, tu disseste ali? Rio Grande. Então, assim, ó, esse produto entra pelo Paraguai, entra por várias fronteiras, que o nosso país tem inúmeras entradas, e a Receita Federal nunca apreendeu tanto na história, tem depósitos desse produto, e ainda assim a gente encontra esse produto sendo ofertado. É importante dizer também, Azeredo, que existe uma padronização, né? Quando a gente vê os imigrantes que estão comercializando esse produto, a gente observa que existem tabuleiros que eles se multiplicam. Não é um isopor que um deu o seu estilo e tudo mais, não. Existe uma padronização, a gente percebe que existe uma uniformização, existe uma organização que está utilizando essa mão de obra de estar na rua para derramar esse lixo asiático para a nossa população. Isso vai trazer mais pessoas na fila do SUS, então o impacto disso é muito grande. Então, assim, ó, vamos contextualizar o que é espaço de comercialização com produto de saúde. A gente não pode ganhar dinheiro prejudicando a saúde dos outros. Tá, mas já que para não perder essa questão aí dessas organizações, enfim, né? Até porque vocês têm contato mais direto com os fornecedores, tal. Como é que isso acontece, Juliano e Roger? Como é que o pessoal se relaciona e qual é o nível de dependência que tem desse tipo de fornecedor? Como é que se estabelece o risco desse tipo de relação? O risco no sentido agora de quem pega aquele material e depois vai ter que prestar conta para quem está na ilegalidade. Como é que funciona isso? Eu quero me ater numa questão aqui do André, e que nós temos um acordo. Nós temos um acordo na questão dos óculos. E o acordo é tão grande que... Bacana! O acordo é tão grande, Luiz Antônio e Azeredo, que as pessoas que vendiam óculos, estão deixando de vender óculos em função do que tu falou. Se for pegar vendedor de óculos, só vendedor de óculos, eles não cabem num espacinho de 2x2, que são poucas as pessoas. Perto do que era, diminuiu muito. De brasileiros. Brasileiros, ou seja, estrangeiros. Mas os imigrantes... Não, imigrantes também está diminuindo porque eles estão tendo a consciência de que isso faz mal. Eles não são o lobo mau que querem fazer mal para as pessoas e deixar as pessoas cegas. E nesse caso, eu quero entrar num detalhe aqui interessante, que eu achei muito interessante. Foi falado aqui sobre a apreensão de cigarro em uma fábrica de cigarro em Rio Grande. Uma fábrica que falsificava cigarro paraguaio. Quer dizer que o cigarro falsificado mata, o da Souza Cruz não mata. A gente pode começar por aí. Por que não existe? Tem que prender os caras que trazem cigarro de contrabando. Eu acho ótimo, excelente, porque mata pessoas. Agora também tem que ter uma política que faça com que a Souza Cruz também pague por o que ele está fazendo. E outra, André, eu quero te dizer assim, a gente anda muito. Eu estou nesse ramo e muito tranquilo, como eu disse, eu fabrico a minha mercadoria, eu vendo a minha mercadoria com muita tranquilidade, estou desde 90. Bacana. E quero te dizer assim, ó, aqui no centro eu ia trazer. Eu ia trazer, mas como eu estou trabalhando na praia, agora, nessa época eu trabalho na praia como ambulante, como camelô na praia. Então, eu fiz questão, eu ia vir amanhã, inclusive. Eu fiz questão de vir hoje porque eu queria participar desse programa. Queria muito atender no pedido do nosso camarada Everton. Existe ótica aqui no centro e eu acho que vocês devem ter o controle. O
que vende o mesmo óculos pirata lá do Paraguai, venda dentro da ótica. E somos contra também. Mas o senhor sabe que existe. Acho que, o senhor sabe que existe. Eu acho que o senhor sabe que existe. O trabalho da Secretaria de Desenvolvimento tem que ser o mesmo. O senhor sabe que existe. Tem na internet. Tem em boutiques. Então, o que me chama atenção é justamente essa questão que eu falei do cigarro e falo do óculos. Por que o ambulante é o criminoso e o dono de uma ótica não é? Eu ia trazer o óculos. É igualzinho, e é vendido numa ótica. Aí nós que somos criminosos. E sempre que chega a notícia de uma ótica, é feito o mesmo trabalho. Pois é, mas não faz o estardalhaço. Crime contra a saúde do consumidor. Já teve caso de prisão de quem comercializou esse produto. Mas não faz estardalhaço que quando pega um camelô na rua. Porque agora o Luiz Antônio acabou de dizer que, claro que eu sei que não é tu que manda, ou o secretário que manda, ou o prefeito que manda bater nos camelôs que estão vendendo no centro, Luiz Antônio. Eu sei, eu te conheço, a tua índole. Mas os guardas municipais, nós temos vários. Eu posso mostrar a atitude dos guardas municipais em relação ao trabalhador informal, Azeredo. Eles não chegam pedindo para ti, ainda mais quando tem brigadeiro junto. Mas aí eles chegam, eles não te tratam como um ser humano. Eles já vão te pegando e levantando o que tu tem. E se tu disser assim, por favor, não leva. Os caras eles não te levam como compadre. Mas tu tá falando de óculos? Eu tô falando do geral. Do geral. Mas quando a gente fala do geral, é muito amplo. Nós estamos falando o cigarro é contrabando. André, exato. E a Souza Cruz mata com o mesmo cigarro contrabandeado. Não é verdade. Não é, te explico. Não é o cigarro, mata igual. Tanto é que uma carteira de cigarro, eu sou fumante. Eu sou fumante, está escrito aqui, ó, isso aqui mata. Isso aqui mata, esse aqui da Souza Cruz. Juliano, vamos só separar uma coisinha aqui que é importante. Que é importante. A nicotina faz mal para qualquer um, tá? Mas tu tem uma questão de produtos controlados. Eu quero me reportar o que falou antes, amigo Antônio, se o Rosaredo me permitir. Falando sobre camelô, sobre ambulante, sobre feira, sobre a política de organizar e atender camelô e ambulante em Porto Alegre. Tu me falou aqui que são 1.000 que estão regulamentados. 356 feiras que estão trabalhando de produtor e não sei... 356 famílias somente nas feiras orgânicas. Exato. E quando tu se refere a esses dados, a esse número, tu está falando só de comida. Só de pessoas que produzem ou que vendem comida, como cachorro-quente, como churros, como pastel. Tu não disse assim, nós estamos regulamentando, nós estamos autorizando pessoas que trabalhem com roupa. Mas aí eu quero entrar... É verdade, corrija. 1.800 estantes em feiras de artesanato. Aí, chegamos no ponto. Foi falado aqui sobre o quadrado central. Mauá, Dr. Flores, esqueci o nome daquela... Calda Júnior e Riachuelo. Tá. Não pode. Isso é uma lei que, inclusive, nós vamos estar tratando isso na Câmara dos Vereadores. Existe acordo, inclusive, da própria Prefeitura que a gente derruba essa lei do quadrado central. Porque isso foi um crime que fizeram com os camelôs. Mas tudo bem, vamos manter a lei. É esse espaço, quadrado central. Acima disso, não é mais quadrado central. Nós, Azeredo, e Luiz Antônio lembra muito bem, nós temos uma experiência muito forte em relação a feiras. Nós, da Associação Feira Rua da Praia, Unicab, a gente organiza a Feira da Expo Inter desde 2003. Organizado junto com a prefeitura, pagando o que tem que ser pago, a prefeitura não tem ônus nenhum, só tem bônus político. Santa Maria, a gente vai para Santa Maria, faz um dia de feira, pagando a prefeitura, organizado. A gente vai para Pelotas, a gente vai para Rio Pardo, fizemos feiras. O que a gente levou para o Luiz Antônio para evitar o que aconteceu no centro antes do Natal? Nós levamos uma proposta de fazer uma feira atendendo 400 camelôs? 350 camelôs. 350 camelôs. Atendendo 350 camelôs, onde não ia ter conflito com a prefeitura, não ia ter conflito com a lei do quadrado central, não ia ter conflito com a população. Nós ia transformar um viaduto que estava abandonado, que é o viaduto Otávio Rocha. Conseguimos avançar, começamos em início de novembro, avançamos muito na questão, aí chegou na hora de dizer sim, nós vamos fazer uma política de atender os camelôs e ambulantes, vocês não estão no quadrado central, nós vamos fazer com que as coisas aconteçam. O que aconteceu? Nada. Chegamos no secretário, até eu não posso dizer que o Luiz Antônio tenha ido contra. Não tenha ido contra, acho que não. Mas quando chegou na secretaria, o secretário de cidade, ele disse que não ia acontecer.
que não podia acontecer. Preferiu o conflito, que teve vários conflitos aqui em Porto Alegre, do que atender essa quantidade de camelôs que iam trabalhar no espaço aqui fora do quadrado central e ia beneficiar todo mundo. A gente sempre diz, vamos evitar conflitos. Juliano, e as coisas não aconteceram. Juliano, então prefere o conflito. Tem uma coisa que nós temos que deixar claro aí, que não foi isso que aconteceu. Mas como que não foi isso? Então, foi deixa isso. eu interromper. Me permite te interromper, cara. Volto de novo com aquela questão técnica. Vamos fazer um intervalo. Na volta, tu vais fazer essa contraposição para explicar direito essa situação, então. Perfeito. A gente volta em seguidinha para esclarecer tudo isso aqui. Não saia daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas e continuamos o nosso debate sobre a polêmica, a histórica controvérsia entre o comércio regular e o comércio dos ambulantes de camelôs, que muitas vezes é taxado, conforme a maneira como ele é exercido, como irregular. Nós temos aqui na mesa representantes da Prefeitura, do Comércio e também dos ambulantes e camelôs. E no último bloco nós estávamos falando, a partir de um exemplo aqui, que o Juliano, que representa os camelôs aqui em nível nacional, inclusive, citou que houve uma tentativa de aglomerar de maneira organizada os camelôs no viaduto Otávio Rocha, ali na Duque de Caxias com a Borges. Parecia tudo estar certinho, na hora H a coisa não funcionou, trancou na secretaria. E a prefeitura me diz o que sobre isso, então? Eu digo o seguinte, nós de fato fizemos uma audiência, surgiu esse movimento, nós já tínhamos um projeto sendo alinhavado, elaboramos ele, continuamos a elaborar, preparamos o projeto, só que o projeto desse não é de um dia para o outro e ele não se viabilizou a tempo. O secretário Cidade esteve junto, no meio final dele. Ele é uma inverdade dizer que ele não aprovou, ele aprovou, ele apoiou, ele apoiou, e só que nós não conseguimos viabilizar a tempo. Esses são os fatos que aconteceram. E depois não houve mais diálogo também. Depois acabou o Natal. Acabou o Natal. A gente está em março já, né? Estamos em março, ó. Agora eu até tinha que dizer assim, feliz ano novo, porque teve o carnaval agora. Agora começou o ano. É o que se costuma Agora dizer. começou o ano. Mas então, um outro fator que é extremamente importante, que o fato mais importante disso tudo, que eu penso nós temos sempre que tentar colocar todo o comércio, não importa se é ambulante ou não, dentro da regularidade, com produtos certos, cada produto tem a sua regra de vender. E claro que se todo mundo quiser vender água, vai faltar Coca-Cola e vai sobrar água. Opa, não podia falar patrocinador assim, pode, né? fica à vontade. Pode, tá. Mas aí vai faltar refrigerante e vai sobrar água. Então existe um certo equilíbrio. Por exemplo, na mesma quadra não pode ter 2 vendedores do mesmo produto. Um comércio ambulante não pode estar a menos de 50 metros de um ramo similar, que já esteja ali, nem de outro ambulante do mesmo produto. Então, é possível tudo relacionado a produtos lícitos e permitidos. Nós só temos que achar o local. Nós regularizamos, quando eu digo regularizamos, não aí partiria da irregularidade. Nós colocamos na formalidade em torno de 400 ambulantes que não tinham nenhum tipo de alvará, nenhum tipo de cadastro com a prefeitura no ano de 2018. Isso para nós foi algo bastante forte, porque isso é 10% do público que a gente estava estimando. E nós estamos com políticas muito fortes, agora está mudando a lei do mobiliário urbano, vai ser sancionado agora nos próximos dias. Isso vai abrir alguns espaços, a gente não teve a compreensão de estudar ela ainda, porque eu não vi ela montada, depois daquela monte de série de emendas, enfim, eu não vi o texto montado ainda, mas ele vai ser sancionado. Isso vai abrir mais espaços, nós estamos com vários projetos de decretos, enfim, para modificar. Tem uma série de coisas que nós achamos que não permitem. Nós estamos fazendo um estudo, por exemplo, a distância de parada de ônibus. Por uma questão de segurança, o ambulante pode se instalar a 30 metros. Nós achamos que talvez esses 30 metros se aplique a alguns casos, onde tem uma parada de ônibus que tem 10, 15 ou 20 linhas. Agora, aquela parada de ônibus tem 1 ou 2 linhas, não é necessário 30 metros de distância, porque tu afasta muito do consumidor. Mas então são projetos que estão andando,
que deverão ser discutidos com o EPTC, com todos os órgãos que ajudam a avaliar esse risco. Isso é projeto em prol do comércio de Porto Alegre, para regularizar e para dar espaço para todo mundo. Então nós temos essa preocupação. Eu lembro, Luiz Antônio, de uma ótica na Protásio Alves, ali perto do Hospital de Clínicas, onde o proprietário é meu amigo, é um pai de família, tem 2 filhas pequenas. Pô, do lado da loja dele, um imigrante com uma banca de óculos falsificados, concorrendo diretamente ali com ele. E ele assim, ó, pô, eu pago aluguel, eu trabalho ombro a ombro com meus colaboradores. Pô, um aluguel na Protásio Alves ali, para ele, que ele está pagando uma franquia, e com um produto que vai trazer dano à saúde do consumidor. O Luiz Antônio, junto com a equipe dele, já fez várias interferências, já recolheu esse produto, mas aquele imigrante vai lá, a fiscalização retira o produto, logo em seguida está lá concorrendo com um produto que traz mal à saúde. E por isso que eu perguntei antes da banca, porque ele já monta os cavaletes e assim, ó, quase que a loja ali, a ótica, para abrir as cortinas, tem que pedir licença para o cidadão que está comercializando um produto que vai trazer risco à saúde do lado dele. Então isso assim a gente tem que avaliar, e primeiro produtos que tragam risco à saúde, né? E eu gostei da afirmação do Juliano, que diz que isso tem um acordo, né? Que por parte de vocês não concordam com a comercialização desse tipo de produto, né? Para nós já é um assunto tipo assim, superado. Eu queria ainda retomar essa questão, desculpa te interromper, mas eu quero também dar um gancho aqui para um telespectador que mandou uma mensagem aqui, que é o Moacir Culis. Ele diz o seguinte, na questão, né, criticando a forma como os camelôs atuam. Porque o camelô, que não é um artesão, mas revende sem nota produtos fabricados muitas vezes na China, tem o privilégio de não pagar impostos como todos os outros trabalhadores brasileiros? Essa é a indagação dele. Nós já tocamos nisso um pouquinho antes, né? Mas enfim, né? Mas sobre a questão do imigrante, por exemplo, eu pergunto para vocês que estão aí trabalhando aqui há tanto tempo já. Os imigrantes chegaram, foram bem recebidos, foram acolhidos pela cidade, ganharam oportunidade de trabalho nesse tipo de comércio de forma regular, mas estão atuando, pelo menos acho que a maior parte deles, onde estejam eles, com esses produtos irregulares. Como é que é... Separa-se, a maior parte não, o senegalês, a maior parte dos senegaleses, os outros não. Nós temos vários públicos. Os haitianos já estão em restaurantes, postos de gasolinas, eles empregos profissionais. Eles vieram para trabalhar direto. Isso. Agora, são os africanos os que têm senegaleses, né, que são só senegaleses, mas não tem angolanos também? Não. Minoria, mas isso mas eu quero afirmar, Azeredo, que nós do Sindiótica, junto com a FEComércio, nós fomos as primeiras, junto com o Sindilógico de Porto Alegre, as primeiras entidades que fomos à Secretaria de Direitos Humanos para dialogar com esses povos. Então, assim, nós buscamos o diálogo com eles. Primeiro, esclarecer que o comércio de óculos traz consequência à saúde do consumidor, então que esse produto não deve ser comercializado. Tá? Então nós buscamos esse diálogo para esclarecer e para oferecer oportunidades de trabalho no mercado legal. Nós levamos um gerente da unidade de educação do SENAC da capital, e ele fez uma seleção de cursos para trazer essas pessoas para o mercado formal. E como eu disse antes, dentro do depoimento que houve lá em Novo Hamburgo, o mercado formal não atende à expectativa financeira que eles pretendem. Então eles têm o emprego formal, ele vai ganhar em torno de R$ 1.500, mas na rua ele garante uma duplicar ou triplicar esse valor. E como é que é a relação dele, dos haitianos, africanos, com vocês ali que estão há mais tempo ali? Como é que foi a chegada deles, a incorporação deles nesse universo de vocês? Acho que o início ali foi meio complicado ali, porque tipo, eles não sabiam falar português, então a gente não entendia muito um ao outro, né? Tipo, eles não entendiam a nossa parte, né? A gente acabou tendo algum conflito, mas depois a gente conseguiu meio que se unir, entendeu? Porque a gente começou a entender o porquê que eles vieram pra cá, porque eles vieram
como que nem, vamos supor, vende um sonho para eles. Ó, vai lá pro Brasil, lá, que lá tem oportunidade boa, tu vai conseguir emprego, porque ele tem que mandar dinheiro para a família dele, para a mãe. Então, ele tem toda uma família nas costas dele, entendeu? É muito fácil tu chegar aqui e criticar a pessoa e tu não saber a história dela, entendeu? Eu acho assim, ó, que, pô, hoje R$1.000 para ninguém dá. Tipo, hoje mas é a realidade do brasileiro. Roger, a realidade do brasileiro. Se para ele não dá, ele não pode traficar por conta disso, não pode vender produtos não tô dizendo, irregulares. Só espero eu terminar. Claro. Ó, o cara tem, no mínimo ele sabe falar de 3 a 4 línguas. O cara é formado, ele tem uma faculdade, então tipo assim, ó, para ele se colocar no mercado hoje, se tu tem uma faculdade e tu sabe falar mais de 3 línguas, cara, tu consegue um emprego top, ganhando mais de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Mas tu vai dar oportunidade para um... Eu sei porque eu já sofri milhares de vezes. O cara é negro, ele não tem uma boa aparência, então provavelmente, com certeza, eu sou preto, já tenho discriminação, imagina ele que veio lá da África. Como é que o haitiano consegue emprego? Porque o haitiano está no mercado formal. Mas é que é bem diferente. Fala menos idioma. Restaurante, Fala menos idioma e alguns têm faculdade, outros não. Mas eu estou dizendo assim... Senegalês também. Sim, mas senegalês tem muitos que são formados, muitos que já têm uma profissão. Daí ele saiu lá do país dele para vir aqui e ter um sonho. Tipo, vender um sonho pro cara, ó, vende tudo que tu tem aqui, ó, assim, ó, e vai lá. A maior parte desses países que fazem movimentos de migração não é exatamente por sonho, é por fome. É por fome que ele sai do seu país. Mas ele sai de graça? O Haiti... Ele sai de graça? Ele tem que vender tudo que ele tem lá. Mas às vezes não tem nem o que vender. Não tem. Tem. O Haiti teve N catástrofes, que o pessoal saiu de lá porque não tinha mais o que comer. A Venezuela está saindo porque não tem o que comer. O Senegal está virado, ele é uma possessão francesa até cerca de 70 anos atrás e está virado em guerra civil. Tá, mas tu para pra pensar, sabe quanto é que é para o cara sair lá do Senegal para vir até aqui? No mínimo que ele gasta assim, ó, que ele vem ilegal, né? Ele gasta. Não vem ilegal. Tem alguns que vêm ilegal, sim. Eles começam a pegar exceção, não é o caso. Eles vêm dentro de movimentos humanitários. Eu tô falando de pessoas que eu conheço. Eles vêm dentro de movimentos eu não tô pegando humanitários. um assunto aleatório. Eu tô falando da história que foi me contada. Eu não tô pegando aleatório. Sim. Eu não tô dizendo assim, eu fulano me disse que não. As pessoas que eu conheço. Eles vieram em movimentos migratórios organizados. Mesmo assim, mas tipo, é caro. Foi Cruz Vermelha que estava envolvida, enfim, várias entidades. Mas uma que coisa que eu queria colocar, antes que daqui a pouco vai chegar um pouquinho ficando curto o tempo, né? Eu converso muito com os ambulantes, eu vou ao local onde eles estão, com toda a tranquilidade. E assim, uma coisa muito tranquila e comum. Meu diretor, se eu perdi hoje, eu perdi. Amanhã eu tiro. Depois da manhã eu tiro. É uma conversa recorrente. Principalmente com os que trabalham com cervejas, que é irregular, que não é permitido. É um produto que não é permitido venda ambulante. Me pegou hoje, mas amanhã eu recupero. Continuo. Depois da manhã você não tem tanta gente para pegar a cidade toda ao mesmo tempo, todos os dias. E essa é a forma de pensar de muita gente, não é da totalidade. Exatamente. Mas se aplica muito ao pessoal que vende bebida. Por quê? Porque normalmente tem alguém que financia, que faz uma espécie de comodato, dá a caixa com a cerveja, com o gelo, e tu paga tanto pela latinha. Se a SMIC te pegar, é prejuízo que o fornecedor assume. E é assim que funciona esse mercado. Pai, eu não conheço uma pessoa que trabalha assim. Eu conheço. Me apresenta. Eu conheço. Quero fazer uma colocação aqui. Eu conheço e estou atrás. Vou te dizer assim, ó, que, olha, eu nunca vi ninguém dar nada pra ninguém. Olha, acho que camelô ou tu vende, ou tu não tem nada. Eu assim, que ninguém dá nada conheço e daqui a pouco eu pego. Eu vou te dizer assim, ó, eu não, sinceramente, essa foi informação que eu desconheço. Porque assim, ó, sempre quando eu tive que comprar minha mercadoria, ninguém me deu nada. Eu tive que pagar pra ter ela. Se eu não tivesse dinheiro, eu não comprava. Essa é a regra, Juliano? Só se é um mérito, não sei se o pessoal, eu também não sei. Não, eu queria, foi falado aqui sobre a questão dos haitianos e senegalês, agora venezuelano.
são refugiados, né? Acordo internacional são pessoas que estão fugindo da miséria, como diz o Luiz Antônio aqui. Mas nós não estamos falando aqui do comércio informal de senegalês, nem haitiano, nem venezuelano. Nós estamos falando do comércio informal de Porto Alegre. Onde tem haitiano, mas eles estão dentro. Onde tem haitiano, tem senegalês, tem brasileiro, tem venezuelano. O assunto entrou pela questão do óculos. Exato. Entrou pela questão do óculos, mas aqui nós estamos falando mais amplo o troço aqui. Então, se a gente for se ater, e aí eu quero voltar a dizer que essas pessoas têm a nossa maior amizade, viu, André? Essas pessoas, a gente acolheu elas como pessoas que estão fugindo da miséria e que precisam da nossa atenção. E Juliano, nós temos eu estive na Secretaria dos Direitos Humanos com esse mesmo objetivo. Exato. Então, porque além de oferecer a qualificação, o ingresso dele no emprego formal. Tanto é que no SESC nós temos alguns senegaleses que eles estão trabalhando de forma legal, com carteira assinada. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós também queremos bem a eles, só não comercializar produtos irregulares. Quer dizer, André, assim, tirando o óculos, que é o que tu representa aqui, para ti não tem problema a gente poder trabalhar com outras coisas na rua. Eu vejo assim, ó, que nós temos que organizar o debate para contextualizar, claro que sim, claro que sim. Nosso diretor, porque aqui a cidade é de todos nós. Isso, o diretor está aqui representando a prefeitura e quem pode ajudar nós a chegar a esse ponto que tu está querendo, que nós estamos querendo, é a prefeitura. Daí o diretor aqui agora foi levantada uma questão sobre a questão das feiras e que a gente, inclusive, aportou e apontou o local fora do quadrado central, respeitando a lei, e essa seria uma saída, Zé. Essa seria uma saída, porque tu não pode trabalhar no centro, então vamos arrumar um lugar, porque as pessoas, quando elas vão para as ruas vender, elas não vão lá porque elas gostam de estar na rua vendendo, no sol, na chuva, correndo de fiscal, elas vão lá porque elas necessitam. Elas precisam comer, elas têm luz para pagar. Agora o cidadão falou sobre o imposto, nós pagamos muito imposto. Na luz que a gente consome, a gente paga. Na água que a gente consome, a gente paga. O aluguel que a gente paga, o transporte que a gente paga, está tudo embutido esses impostos aqui. E eu vou repetir para o amigo, acho que ele não ouviu, a gente gera muito emprego, a gente direto e indireto, com esses camelôs trabalhando na rua. Então a prefeitura aqui, o Luiz Antônio disse que ele dialoga muito, e realmente o Luiz Antônio dialoga muito. Só que das conversas todas a gente nunca chegou a um denominador comum, uma coisa que objetivamente vamos trabalhar em cima disso. Então aqui a gente pode, inclusive na frente do Azeredo e das câmaras, começar a trabalhar essa questão das feiras que tu disse que foi pouco tempo para conseguir. Bom, agora de novembro até agora se passaram muitos meses. Então agora, hoje, por exemplo, se houve um acordo, até eu estou aqui com a conversa que a gente teve, vocês ficaram de dar resposta para nós no dia 17 de dezembro, 4, 5 dias antes do Natal, e vocês, nós programamos 2 assembleias, convidamos vocês para estar junto, e vocês disseram que iam nessas assembleias e não foram. Não foram, nós cancelamos a Assembleia, e eu tenho aqui a resposta que a gente deu para a direção, formal, ofício informal, dizendo que nós ia desistir, porque se fosse implantar uma feira, Zeredo, no dia 20 ou 21 de dezembro, e tu movimentar as pessoas que estavam trabalhando com uma feira, não ia dar tempo nem de instalar a feira antes do Natal. Então a gente cancelou. Então essa é a verdade, a mesma verdade tua. A mesma verdade tua. Só que nós temos que trabalhar com tempo, com prazo, para poder trabalhar sim. Só que vocês não deram resposta em tempo hábil. Agora, de repente, nessa discussão que nós estamos tendo aqui, tu vai poder dar uma resposta para nós, dizer assim, vamos trabalhar no Otávio Rocha e formalizar essa feira, não só essa. Para nós encerrar o programa então, acho que tu já pode então dar essa colocação para a gente poder fechar bem o programa então. Nós estamos sempre abertos a qualquer projeto. Tem um amigo meu que diz, eu não digo não, mas não digo sim para tudo. Existem projetos, o viaduto Otávio Rocha foi uma situação, de momento era uma tentativa, um desafogo, era uma tentativa naquele momento, não é um local talvez adequado, nós fizemos várias experiências em situações menores, existe a intenção de feiras, de situações, e nós temos outros gêneros, mas é difícil fazer uma feira de 500 pessoas, de 400 pessoas ou 300 pessoas.
num período de uma semana, 10 dias. Não, mas feiras separadas, não é não botar todo mundo junto, Não, mas feiras em vários lugares. Não. Isso não muda ainda a discussão dos produtos irregulares. Claro que não. Isso não muda ainda. Nós temos que trabalhar para que os produtos sejam corretos, adequados e permitidos. E foi o que foi, desculpa, Zé, mas foi feita uma lista de produtos que você poder trabalhar naquela feira. E que tudo aprovado pela SMIC. Juliano, eu ajudei a fazer o projeto, eu não estou contra a feira. Só que tem que ser, a coisa tem que ser exatamente na regra. Tem que ser exatamente como determina a legislação de Porto Alegre. E é essa legislação que eu vou obedecer. Sim. É essa legislação que eu vou dizer SMIC, ainda é um vício, que a Coordenação de Promoção Econômica trabalha. Existe um regramento do município e esse regramento, seja do Executivo, seja da Câmara, ele é e deve ser cumprido. Bem ou mal, independente dessas controvérsias todas, houve uma iniciativa, teve esses problemas todos, enfim, pelo menos o passo foi dado. Pode não ter andado como as duas partes queriam, mas de alguma maneira vai ter que acabar andando. Né? Sim. E eu gostaria de terminar o programa com essa expectativa, que a gente possa torcer para que este exemplo, assim como outros que possam frutificar a partir desse aí e que possam tornar a vida de todos, né, melhor, mais digna, mais produtiva e que a sociedade toda tire proveito disso, né? A gente tem que trabalhar para isso. Eu acho que todos vocês estão trabalhando, né? Eu acho que a gente pode pelo menos terminar o programa com uma expectativa positiva, por mais antiga que seja essa controvérsia, né? E que os ambulantes, o que tem interesse em se regularizar, nos procurem na Travessa do Carmo 84. Mas de forma coletiva, não individual. Indiferente para mim. No caso das feiras tem que ser de forma coletiva. Não estou falando de feira. Feira é um outro projeto. Eu levando aqui em consideração o que o nosso Azeredo disse. Mas que eu estou convidando a todos os ambulantes. Situações. Acho que todas as situações já estão todos abertos ao diálogo, a forma de concatenar os interesses, né? Cada um com a sua forma de lidar, enfim, mas eu acho que de qualquer maneira está todo mundo no mesmo jogo e aparentemente, pelo menos, acho que as intenções são as melhores, né? E acho que tende a dar certo. Claro que a gente sabe que não é da noite pro dia, não é sempre tão fácil, né? Nunca foi tão fácil, na verdade, né? Mas vamos acreditar que as coisas um dia vão funcionar como todos aqui merecem. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui, desejar que a gente consiga realmente chegar a um termo comum, porque a cidade merece, todos os envolvidos merecem, né? Tanto o poder público, os empresários, os camelôs e ambulantes também merecem ter uma atividade digna, né? Que lhes dê aí os proventos que eles merecem, que todos merecem. Agradeço muito as contribuições de vocês nesse programa e agradeço aí a sua audiência e convido você para estar aqui novamente amanhã, 10h30 da noite, aqui na RDC TV, para mais um Cruzando as Conversas. Boa noite e até lá.